Bem-vindos a mais um Digital Backstage. Aqui a gente fala sobre os bastidores da transformação digital em vários formatos, né, Edu? A gente tem formato de cortes, que é o outro canal nosso, então se inscreva nos dois, no principal e no de cortes, que tá muito bacana. A gente também tá no seu player favorito aí de áudio, então enquanto corre, enquanto vai fazer qualquer outra coisa, vai ouvindo. Acompanhar também as novidades do nosso Instagram. E hoje a gente tem aqui mais um programa super bacana, de uma outra vertical, com outros assuntos. Eu sou Andréa Dietrich, consultora de transformação digital e branding. E tô aqui com o Edu. Isso, Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, conselheiro de algumas empresas de varejo e apresentador aqui com a Didi do nosso Super Digital Backstage. Nos sigam aqui no Instagram, no YouTube, perdão, curtam o episódio. E, bom, estamos aqui com o nosso super convidado de hoje, um amigo de longa data, e tenho certeza que vai ser uma super conversa, né? Assim espero, Edu. Paulo Farroco. Obrigado, querido. Obrigado. Imagina, que hoje está na ReHap, mas que tem uma longa trajetória, a gente vai falar um pouquinho dela no varejo. Hoje Farroco na ReHap é o CDO, então para quem não sabe o que é um CDO, a gente vai falar um pouquinho. É um cargo hoje no mundo digital bastante importante, que cuida de diversas áreas, então Farroco hoje cuida do digital, do e-commerce e de dados, né, Farroco? Exato. Então obrigado por estar aqui conosco. Obrigado você, Didi, obrigado, Edu. É um prazer estar aqui. Fiquei super honrado com o convite e estar batendo um papo com vocês que são super reconhecidos como profissionais, além de tudo, são queridos amigos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar explorando um pouquinho essa história. Você estava comentando que você começou em banco, né? Comecei no banco. Depois passou... Conta um pouquinho, faz essa timeline pra gente aí. Bom, você tem tempo? Tá com tempo? Temos todo o tempo do mundo, né? Eu comecei no Lloyds Bank a trabalhar, né? E assim, comecei analista júnior lá, fiz minha carreira lá. Amava o Lloyds. O Lloyds foi uma grande escola. Foi uma escola mesmo, um super banco. Ele formou profissionais de tecnologia, mas também formou o mercado financeiro, de certa forma, porque tinha uma cultura interna muito forte. E o Lloyds era um gigante, né, enorme, fora do Brasil, né? Então, para ter uma ideia, naquela época é como se a gente pegasse o Itaú e o Bradesco juntos, era o que era o Lloyds lá fora. O Lloyds era tão grande que ele era praticamente proibido de comprar outros bancos, porque senão seria um antitrust, um dump, de tão grande que ele era. Que ano nós estamos falando? Nós estamos falando... Puta, por que vocês fazem essas perguntas difíceis? Indelicada, né? Não é indelicado, é difícil. É nós difícil, estamos falando de 88, caramba, tempo pra caramba. E eu sei que a operação do Brasil, embora fosse uma pérola, uma coisa linda, o Brasil era um país que contribuía muito pouco para o grupo como um todo, né? E, além de tudo, nós tivemos todas aquelas loucuras de planos econômicos, né? Então, puxa vida, era muito difícil explicar para inglês o que estava acontecendo aqui. Então, me lembro que a gente ou recebia... Hiperinflação, né? Superinflação. Quando a gente falava de inflação de 40%, o cara falava ao ano, você falava não, ao mês. Então, ninguém entendia, era muito difícil isso. Eu fiquei 10 anos lá, amava o Lloyds, adorava, tinha grandes amigos, fez a minha formação toda, foi feita lá. Mas quando eu percebi que o Lloyds estava com um direcionamento errado, o que eu quero dizer com direcionamento errado? Naquela época, os bancos estavam se tornando bancos muito mais de varejo, abertos, né? E o Lloyds estava se fechando, querendo ser um banco AAA, um banco de andar, que a gente falava, né? E aí eu falei, putz, isso aqui não vai dar certo, né? Tá na hora de sair. E aí eu recebi um convite para ir para a C&A, né? E eu fui para a C&A para trabalhar em Retail Financial Services, que depois virou o IB, o Banco IB, né? Mas aí eu fui convidado também para fazer uma implementação, porque aí já era o bug do milênio, eu fui... Ano 2000. Aí a gente teve que fazer uma implementação do SAP em 2 países, o Brasil e a Argentina, simultâneos, né? E aí me convidaram a liderar esse time. Começamos lá com 20 pessoas, 40, 80 pessoas. E era uma disputa enorme por profissionais que conheciam o SAP, porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa, né? Foi um super desafio, e aí no varejo estava, entre aspas, no varejo eu acabei ficando, né? Então fui convidado a continuar no varejo. Experiência super rica da C&A, por exemplo, a gente desenvolveu o que era chamado Retail Information System, que era o RIS, a gente chamava Retail Information System,
que era um ERP de varejo, porque naquela época não existia um Oracle, Retech, era muito ruim, para falar a verdade. O SAP também era bem ruim naquela época. Aliás, o varejo era pouco tech na época. Pouco tech, acho que a indústria menos tech que existia, né? E a gente desenvolveu um ERP enorme, interno, que até há pouco tempo atrás ainda tinha uns pedaços dele rodando na C&A, né? Aí foi muito legal. Lá me tornei CIO e fui convidado para ir... Sua primeira... Foi a primeira... Você virou CIO na C&A. Na C&A. E estando lá, aí eu me lembro que fui convidado para fazer uma visita no México, que a operação do México estava com dificuldades em tecnologia, vamos dizer assim. Aí fui para lá, fiz um assessment e apresentei para o conselho lá. Voltei, depois de 3 semanas, me convidaram para voltar para lá. Falaram, bom, agora que você fez um assessment, faz um plano, né? Como é que coloca isso, né? Como é que realiza esse assessment, né? Como é que a gente sai dessa situação? Aí eu fiz um plano, entreguei e voltei. Aí depois de 2 meses disseram, olha, agora precisa alguém ir lá implementar o plano, né? E aí eu fui convidado para ir para o México, morei 3 anos lá, né? Foi uma experiência espetacular, muito legal, né? Pelo Lloyds eu pulei essa parte, aí eu morei também um tempinho em Londres, né? Trabalhei 8 meses em Londres, pelo Lloyds lá, e pela C&A 3 anos. Aí eu estava lá no México, mas eu estava querendo voltar para o Brasil, achei que eu estava me distanciando muito do mercado nacional, e obviamente eu não queria emigrar com a família para o México. Aí eu me lembro que eu estava em férias, recebi um convite da Pernambucanas. Aí vim para cá, fiz uma entrevista, acabei sendo contratado pela Pernambucanas e fiquei 1 ano e 7 meses. Uma experiência super legal, uma empresa linda, uma empresa super legal, espetacular. Uma das mais de mais tempo no varejo, né? Mais de 100 anos, mais né? de 100 anos, uma coisa linda, né? Então, só que, assim, naquela época, a Pernambucanas, ela estava vivendo um momento difícil interno, né? Então, estava, para falar a verdade, meio andando de lado e tal. E foi aí que eu fui convidado para ir para Riachuelo. Perfeito. Fui para Riachuelo. Quantos anos de Riachuelo? Quase 7 anos. Quase 7 anos. De Riachuelo. De Riachuelo. Lá a gente fez muita coisa, né? Assim, a Riachuelo, foi lá que eu te conheci. A Riachuelo, ela estava com um momento de transformação meio do zero, entre aspas, né? Então, desde eu me lembro que no ano que eu entrei lá, o data center apagou 4 vezes e pegou incêndio, pegou fogo uma vez. Então, assim, foi bem emocionante. Mas, assim, eu tenho muita alegria de ter trabalhado lá. Mas na Riachuelo, no começo, ainda muito mais TI do que transformação. Muito, né? mais TI, muito mais... Foi mais o finalzinho da Riachuelo que começou a transformação muito mais digital, saneamento básico. Tá? Assim, a gente implementou o e-commerce lá, fui eu que implementei o e-commerce lá, então começou já tinha PDV Mobile, já tinha o app da Midway, então aí já estava começando a entrar no campo mais da transformação, né? Legal. Muito legal, adoro o pessoal que está lá, tive a feliz coincidência de encontrar o Flávio, a Anne, o Oswaldo no shopping aqui outro dia, foi muito legal tê-los visto. Aí eu estava lá e aí um cara que a gente conhece, né, um tal de Alberto Serrentino, fui num evento, nunca me esqueço disso, Edu, eu fui num evento de vocês para falar de cross-border, no Pobre Juan. E aí o Beto perguntou para mim, você tá bem, tá feliz? Eu falei, cara, tô meio cansado e tal. Aí ele falou, olha, eu vou te falar, eu vou te apresentar uma pessoa, conforme for, à tarde você já recebe uma ligação. E aconteceu exatamente isso, a Paula Cardoso me chamou para ir pro Carrefour, né? Aí fui pro Carrefour, fiquei 3 anos lá, saí agora em comecinho de abril desse ano, fiquei 3 meses de férias, me dei 3 meses de férias e fui convidado agora para a ReHap, que eu estou há pouco mais de 4 meses. Legal, né? Muito bom, então, bela história, né? Muitas verticais, muitas especialidades, isso que é legal, você consegue ter uma visão da transformação dessas verticais, né? De moda, de alimentar, e agora, né, nesse setor de brinquedos e tudo mais, né, que vem pela frente aí. Verdade. Muito legal. E aí, conta um pouquinho, então, Farroco, assim, acho que você veio dessa história do CIO que foi se transformando, evoluindo num CDO, até a própria função, né, da tecnologia está em mutação, né,
todos os segmentos. Como é que você vê esse papel hoje da tecnologia dentro desses ecossistemas de varejo, de transformação tão exponencial? O que muda dessa função? O que você foi deixando, desapegando, mudando de conceitos, reaprendendo para estar nessa posição hoje? Você sabe que no passado existia uma luta muito grande do CIO, vamos dizer, ou do responsável pela tecnologia, de estar próximo do negócio, né? É verdade. Era uma conquista, você teria que mostrar muito valor, até o idioma que você usava, você tinha que ter muito cuidado, para falar a verdade, e não falar muito em bits e bytes, para as pessoas entenderem, para elas não se sentirem excluídas da conversa, para falar a verdade, para parecer simples. Então era quase que uma briga diária para você estar próximo do negócio. E isso mudou completamente. Hoje a TI é parte integrante do negócio. Assim, eu acho que um pouco na dor e um pouco por consciência, os CEOs começaram a entender a importância da tecnologia até na perenidade dos seus próprios negócios. A área Né? deixou de ser tática, virou estratégica, virou C-level. Exato. E outra coisa, assim, eu acho que para todas as empresas, algumas já tinham conseguido isso antes, algumas já tinham entendido isso antes, mas a pandemia... Sim. Aí mudou, aí acabou. Né? Aí, efetivamente, dificilmente um CIO ou alguém responsável por tecnologia não foi convidado para sentar numa diretoria mais executiva e entender o que estava acontecendo. E sentar no conselho de administração para contar o que nós vamos fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que para muitas empresas a pandemia ajudou a acelerar e colocar essa posição. O que a gente conquistou foi muito isso. E o que a gente desapegou? A gente desapegou muito do conceito antiquado de achar que você sabia o que o usuário queria, né? E quem já sacou isso antes é que tem quem tinha conquistado uma posição de estar num num plano estratégico maior. Mas quem entendia que, putz, aquela caixa preta que você fechava, desapega disso. Então, hoje em dia, quem dita muito mais o que precisa ser feito, majoritariamente, começando da ponta correta, é o cliente, né? O cliente final, né? E ele diz exatamente o que ele quer e passando pelas áreas de negócio e de produto, a TI é um grande enabler disso tudo, né? Então, quem genuinamente tem o cliente no centro sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas até no nosso esquenta aqui, a gente estava falando um pouquinho do quanto a estrutura organizacional e os cargos ajudam a resolver um pouquinho das dores da transformação digital, que são os silos, né? Então, você comentava, queria que você explorasse um pouquinho, que essa função que você exerce na ReHap hoje, que é o CDO, que abraça algumas áreas, né? Ela tem um motivo de ser, né? Quer dizer, então, você, por exemplo, poderia ser um CIO, o CIO tem a tecnologia, e poderia ter o e-commerce respondendo para você, mas isso daria um senso de não pertencimento. Né? Exatamente então, isso. Essas áreas um pouquinho mais completas, ela tem um pouquinho dessa ideia de você não criar silos. Né? Exato. Acho que silo talvez seja um dos grandes ruídos da transformação. As áreas não se comunicam, não se sentem... É isso, né? É isso. Você sabe assim, o meu título, né, sempre foi CIO. Sim. E eu saí do Carrefour como CIO, né? E eu me lembro que quando a gente estava conversando com o pessoal da ReHap, com a responsável pelo RH, a Alê, com o próprio Ronaldo, né? E o desafio era assumir uma área de e-commerce além da TI e uma área de dados para a gente potencializar muito a questão de dados, que é uma coisa super importante. E depois até posso falar um pouquinho, né, do que a gente conquistou isso no Carrefour, por exemplo, como um histórico e o que a gente vai fazer na ReHap. Era exatamente isso, Edu. Como é que a gente traz um sentimento de pertencimento para o time como um todo? Como é que a gente une todo mundo e como é que as pessoas se sentem representadas? Porque, para falar o português claro, alguém que é responsável por e-commerce, que vai responder para um CIO, fala, puxa vida, mas será que esse cara ele vai ter um viés também comercial, de crescimento? Então, foi muito... É o trauma que a gente tinha no passado de CIO responder para CFO. Você fala, pô, será que esse cara vai olhar a TI como uma área de transformação, como uma área de negócio, ou ele vai olhar como um centro de custo e vai olhar e como é que eu faço para diminuir o valor? Né? Porque é um desconhecimento. A TI pode ser uma área árida, né? Para quem está de fora. Então,
como é que você traz esse sentimento de pertencimento e de engajamento? Então, a gente pensou, inclusive, no título, Isso. mais para causar essa sensação de pertencimento E em para todo que mundo. áreas estariam juntas? Exatamente. Né? E assim, eu estou há pouco mais de 4 meses na ReHap, tem funcionado super bem, né? A gente acabou de sair de um mês de novembro muito bom no digital, muito bom mesmo, histórico para a ReHap. O time fez um trabalho espetacular, todos eles, tanto a parte de marketing, quanto a parte de produtos, comercial e a parte de TI propriamente dita. Quer dizer, a gente passou por um período muito feliz agora no digital em novembro. Muito bom. feliz. E aí, assim, você ao mesmo tempo que tem, né, uma área de transformação, Uhum. de inovação, de dados, de olhar o cliente, de growth, né, essa questão mais ali na ponta. Do outro lado tem o que você estava falando da água e do esgoto, né? Como é que é? Departamento de Água e Esgoto, Saneamento. saneamento básico, é isso aí. Da infraestrutura. É. Como é que você vê hoje o papel da tecnologia, justamente também trazendo um histórico de ser do legado, de ser um processo muito difícil de mexer com pessoas, talvez com processos mentais mais fixos, vamos dizer assim, e que está precisando, né, dar essa chacoalhada e que precisa olhar o cliente, que tecnologia, teoricamente, né, ficava muito ali no back-office, né, e está vindo mais para a ponta. Como é que você administra esses dois olhares e como é que você faz para os times, justamente até o de saneamento, entender que ele precisa se transformar aqui também? Você sabe que, assim, eu acho que a primeira coisa é você ser o mais transparente e comunicar o máximo possível o time, tudo que está acontecendo. Acho que isso é uma grande vantagem, você unificar isso tudo e dar o direcionamento claro. Ou seja, o pessoal tem que entender a estratégia, para onde que você está indo. E, efetivamente, as pessoas se sentem orgulhosas de fazerem parte daquela jornada, né? É muito difícil. Esse papel de equilibrar essa parte mais de legado, mais de BAU, né, de business as usual, que é o que a gente brinca, é o que pedala a bicicleta, é o que faz girar a roda ali e tal. E, ao mesmo tempo, você ter um viés inovador, olhando para fora e vendo qual é a próxima coisa que você vai trazer para mexer o ponteiro da empresa, para gerar valor para a empresa, esse é um equilíbrio muito grande. E passa a ser mais complicado ainda, porque você tem empresas maiores, você tem uma TI que pode ter algumas shadows ITs por aí, que começam a nascer, para você administrar tudo isso, como é que você convida essas pessoas para fazerem parte do seu planejamento? Shadows ITs? São departamentos que criam suas próprias TIs, entendeu? Que entendem, às vezes, que a TI são... dentro dos departamentos. Exatamente, que entendem muitas vezes que vão ser mais rápidas que a TI, e vai que criando está na esses fila. puxadinhos que depois... Exato. Então, assim, isso não se vence com imposição, se vence com conquista mesmo, sabe? Quando as pessoas entendem que você vai agregar mais valor, impondo um certo padrão e tendo uma certa agilidade, implementando certos métodos, isso você conquista o teu cliente dessa forma, né? E aí tem uma tal de LGPD também que veio para botar muito mais ordem nisso também, porque todo mundo ficou ciente de que, pô, você tem uma shadow IT, você trabalha com dados, você trabalha com dados do cliente, puta, é um baita risco, risco. Como é que eu faço para depois você tem que ter accountability sobre o que você está fazendo, e aí as pessoas não querem. Exato. Mas você sabe que, assim, essas... coordenar essas, entre aspas, duas TIs, né, que são essa do dia a dia, do Wi-Fi que dá problema, do PDV da loja que não funciona e da que está efetivamente provendo um crescimento, o futuro, essa é uma arte, né? É a dificuldade que a gente tem no dia a dia. Que algumas organizações separam, né? Separam, exatamente, separam e isso também tem que ser muito bem orquestrado, né, Didi? Porque, assim, é muito próximo você chegar num nós e eles, sabe? Ou as pessoas acharem que o dia a dia é menos valorizado do que... Tem que ter muito cuidado com isso. Algumas empresas estão fazendo isso e é difícil. Aliás, aproveitando, já que a gente falou falou muito dos job titles e das siglas, e você que foi CIO a vida inteira e CDO, verdade. Durante muito tempo se falava muito que a agenda do CIO era essa agenda do dia a dia e começou a se associar muito para o CTO do futuro. Exatamente. Né?
Como é que está isso hoje? Você que vive o mundo dos CIOs e da tecnologia, continua-se com essa visão? Na tua visão, você está com tudo, Eu tô certo? com tudo. Tô com Mas tudo. você tem embaixo de você alguém olhando as duas agendas? Como é que está essa discussão hoje? A gente discute muito exatamente essas duas agendas, né? Então, assim, eu me orgulho muito de ter na ReHap, por exemplo, um portfólio digital bastante amplo. Por que eu estou dizendo isso? É para mostrar justamente que tem alguém olhando. Então, por exemplo, recentemente nós lançamos o nosso social selling, mas o portfólio da ReHap é muito amplo. É um privilégio nesse sentido, porque tem o e-commerce, mas tem Portfólio de iniciativas Exato. digitais. E o que está funcionando, Sim. já está aí. Então você tem uma parte mais digital, que é o próprio e-commerce, marketplace in, marketplace out. Aí você tem uma outra parte que é totalmente digital, social selling. Aí você tem uma parte que você começa a misturar com a loja física, que é retire em loja, ship from store, prateleira infinita, venda por WhatsApp. Quer dizer, então a gente tem todo esse portfólio. Então isso mostra claramente que nós estamos olhando também para esse lado de como é que você participa de todos os canais digitais, de todos os ativos digitais, mais uma vez, olhando para o cliente. Uhum. O cliente ele tem que ser soberano e começar a jornada dele onde ele quiser e terminar onde ele quiser. Então, tem muita coisa que a gente faz que começa no digital e termina no digital, mas tem muita coisa que começa no digital e termina na loja e ao contrário também. Vamos entrar um pouquinho na ReHap, então? Primeiro, dá um pouquinho dos grandes números para a gente. Hoje, a ReHap, que tamanho tem? A ReHap, ela é uma empresa que tem 220 lojas próprias e praticamente 90 franquias, então são 300... Com ReHap e PB Kids. ReHap e PB Kids, exato. São 300... Que é resultado de uma fusão lá atrás. Isso, né? Exatamente. Há 12 anos atrás, né? A ReHap 12 anos? A ReHap é uma empresa de 34 anos. É, assim, um super orgulho de uma empresa nacional, resiliente e que já começa a ter uma jornada tão linda que é assim, crianças que eram levadas lá pelos pais hoje levam os filhos, então começa a ter um ciclo muito bonito. A ReHap e a PB Kids não vendem brinquedos, vendem sonhos, vendem alegrias. O nosso escritório central é chamado de Fábrica dos Sonhos. Uhum. Ele é totalmente temático, né? Então, assim, é uma alegria estar lá. E isso é um conceito super moderno, porque nos coloca muito em contato com o que é a nossa loja. Então, quem está no escritório central, vamos dizer assim, não deixa nunca de ter contato ou a visão do que acontece na loja. Que tem muitas empresas que você distancia isso, né? Você está numa bolha do escritório, mas não vive o clima da loja. Verdade. Lá é super, no bom sentido, é muito bem contaminado, muito bem contagiado. Cultura, isso, né? É cultura. Então, isso é cultura e faturamento pura. hoje, quanto é? 2 bi. E o digital disso, quanto é? O digital está em torno de 10, 12%. Né? E tendendo a crescer um pouquinho mais. Nós tivemos um novembro que foi um ponto fora da curva. A gente representou 20% da venda, mas novembro é o Natal, Natal do digital, né? Então foi 20%, mas esse ano... Para quem está nos escutando, novembro de 2022. Isso, novembro de 2022. Isso representou para a gente um ponto fora da curva, mais uma vez, mas se você pegar o ano como um todo, a gente está falando em 12%, 13% de participação, que é muito relevante, que é muito legal. E a gente também mede o que é a venda influenciada pelo digital. Isso. Então, se a gente falar em venda influenciada pelo digital, pode chegar a 25%. Ou seja, aquele cliente que efetivamente fez uma pesquisa no digital e acabou comprando na loja física, a gente monitora isso, né? Então, isso pode chegar a 25%. Né? E é uma jornada recente, né? Essa digitalização mais... né? Super recente. Se a gente falar do app, então, nós somos um bebê, porque o app da ReHap era um app mais, como é que eu digo? Mais para criança, mais... tem um termo que me fugiu agora. Mas assim... Mais educacional? Não só educacional, mais lúdico. Mais lúdico. Isso, a palavra que eu queria buscar era essa. Era um app muito mais lúdico. E ele se transformou num app de venda, vamos dizer assim, em fevereiro, agora. Então, a gente está numa jornada super, super curta, né? Então, super pequena nesse sentido. E a nossa pretensão, né, como estratégia da ReHap, é montar um ecossistema da diversão. Né? Olha só, um ecossistema vertical, especializado. Exato. O nome que vocês dão é ecossistema da diversão. Ecossistema da diversão. Para
infanto-juvenil. Né? Então, é diversificar efetivamente do produto brinquedo só. Né? Então, já tem algumas iniciativas indo para essa direção e, assim, a gente vai investir muito na parte de educação e de saúde e de entretenimento também. Então, o app vai se tornar um grande centro, né? Um grande chassi, vamos dizer assim, de relacionamento com todo esse público. Eu achei interessante vendo uma matéria de vocês recentes falando sobre que vai abrir, inclusive, para cama, mesa e banho, para moda. É? Uhum. Assim, não sei. Não sei. Eu vi, assim, Coisas da imprensa. não, mas Vi você sabe o que público. acontece? Se você pensar no marketplace, sim, assim, nós temos literalmente centenas de milhares de produtos para oferecer. Nós estamos com mais de 700 mil produtos que a gente complementa. Que é o marketplace onde vocês vendem outras coisas. Exatamente. Né? O marketplace da ReHap. Exatamente. Nós temos praticamente 500 sellers agora. Isso também foi um crescimento exponencial. E, obviamente, a gente busca os sellers que são complementares aos produtos que a ReHap precisa ou para esse público. Né? Então, em tese, a gente busca muito a questão de que o nosso cliente deveria entrar em uma das nossas lojas ou canais e nunca a gente deveria dizer para ele, isso aí a gente não tem. Né? A gente não deveria perder a venda, para falar a verdade. Porque a gente deveria ter a complementaridade que ele precisa. E com o conceito de prateleira infinita, por exemplo, se eu não tenho nessa loja, eu tenho a loja, ou tenho no CD, ou tenho em outra loja. Então, essa venda ela tem que acontecer de alguma forma. Explica um pouquinho a prateleira infinita para quem está nos acompanhando. Legal. Acho que é importante. Quer dizer, é um das ferramentas, acho que mais relevantes da digitalização. Né? É verdade, Edu. E é uma das mais difíceis, porque assim, imagina que você tenha que conhecer o estoque de todas as unidades, de todas as lojas e do seu CD, né? O que está no e-commerce, se você tiver um estoque separado, e o que está em cada uma das lojas. Então, se o cliente chega numa loja e busca um produto que você não tem, seria ruptura. Seria até outro dia. Sinto muito, mas eu não tenho isso. Perdi a venda. Não tenho essa cor, não tenho esse tamanho, não tenho esse brinquedo, não tenho esse caso em específico, né? E aí sinto muito, perdi a venda. Com a prateleira, com o conceito de prateleira infinita, você consulta o estoque das lojas mais próximas, obviamente, para ser melhor para o cliente. E qualquer loja que tenha aquele produto, você pode separar para o cliente e buscar, se for o desejo dele, ou enviar para a casa dele. Né? Então, esse conceito a gente já usa e tem uma prestação bastante interessante para nós. Né? E provavelmente você está falando que é difícil, porque uma coisa tem o desafio da tecnologia e tem o desafio da execução, né? Exato. Da tecnologia começa de você efetivamente não provocar uma ruptura e até um atrito com o cliente. Pior seria se eu dissesse para você, olha, eu tenho nessa loja, o cliente dissesse, não, eu passo lá, é no meu caminho, eu vou pegar, e chegasse lá e não tivesse. Então, você gera um atrito para o cliente, fica duas vezes ruim. Você já não tinha na primeira e não entregou na segunda, né? Então tem que ter uma garantia. E brinquedo é uma coisa que quando você quer aquele, é naquele dia, né? E muitas vezes a criança tá junto, né? Junto. E a criança quer naquele momento, né? Que o nosso cliente... Não queira lidar com criança frustrada. Então é um desafio tecnológico e também um desafio de execução. Quer dizer, tem que ter o timing correto para que tudo isso aconteça, né? Ou seja, a operação tem que ser mais rápida que o deslocamento do cliente, por exemplo. Né? Então, para que ele também não tenha um ponto de atrito e uma frustração. E aí vocês lançaram recentemente o Rap Mais, né? Programa de fidelidade. Conta um pouco mais aí dos desafios desse processo. O Rap Mais é um programa de fidelidade que traz alguns benefícios, inclusive um cashback, que a gente acumula, que o cliente pode acumular. Eu uso. Que legal, bem-vinda. É um programa que está crescendo bastante, acho que a gente pode falar, nós estamos com 1.700.000 pessoas já, clientes já cadastrados no programa, e nós lançamos o PB Clube. PB Clube é o Rap Mais para PB, é o programa de fidelidade para PB, e lá é super recém-lançado e está sendo muito bem aceito. Nós lançamos praticamente há 2 meses, pouquinho mais de 2 meses, já tem mais de 300.000 clientes cadastrados. Então, nós temos uma base de clientes total de mais de 8 milhões de clientes e desses 2 milhões de clientes já são clientes do programa de fidelidade. E assim, é super legal você ter uma relação e aí
conecta muito com a parte de dados, né? Nós queremos muito investir em dados para conhecer esse cliente cada vez mais e melhor para poder atendê-lo da melhor forma. E aí você tem 2 dados estratégicos aqui para se trabalhar, né? Porque à medida que você está comprando para uma criança, e você vai acompanhando, você como mãe, né? Eu sou a shopper, mas quem está usando, o seu consumidor é outro, né? Exatamente isso. E aí você tem toda essa nova tendência de você também acompanhando os adultos também comprando coisas para brincar, né? Então, são os 2 comportamentos que você ir acompanhando que são super estratégicos para o... Não sei como que vocês estão querendo usar isso daqui para frente, Nossa, né? Mas... até Didi, tem um conceito chamado Kiduts, que são os adultos que gostam de colecionar, de brincar. Inclusive agora, a ReHap relançou um vídeo lindo com aquela música da Estrela, que se vocês escutarem, tenho certeza que vai tocar o coração de todo mundo, né? Dá uma arrepiada, porque é um negócio que não tem como. E também é uma coisa linda, porque também a Estrela é uma empresa nacional, 80 anos, né? Tá aí numa luta, né? Para se manter, porque é difícil mesmo, tem aí uma concorrência difícil, né? Com os importados, os chineses principalmente. Então, mas o filme é lindo, é lindo. A gente está relançando, ontem a gente relançou novamente, é uma coisa, é um patrimônio também, é uma coisa muito legal. E é o que você falou, Didi, assim, a gente tem que usar muito a inteligência de dados para acompanhar, porque se eu quero ofertar alguma coisa para uma criança, eu tenho que acompanhar o crescimento dessa criança, porque, obviamente, eu vou falar de uma coisa mais radical, mais para ser didático aqui. Se eu te ofereço uma chupeta hoje, eu não posso te oferecer daqui a 1 ano ou 2, porque não faz mais sentido, né? Se eu te ofereço algum produto e você mudou de faixa etária, ciclo, acabou. Então, assim, então tem que ter uma inteligência muito grande. E a gente quer, mais do que ser uma empresa transacional, a gente quer ser uma empresa relacional, humana. Nós queremos conhecer essas pessoas, conhecer esses clientes, entender o momento dessa mãe. Nós temos muitas avós que frequentam a nossa loja também, que tem um comportamento diferente. O tempo que a avó tem e que fica na nossa loja. Aí você tem a jornada dos presentes, que deve ser outra coisa. Olha aí, que legal, né? É um tempo Quantas diferente, jornadas para serem feitas é um tempo diferente da mãe. É. A mãe, às vezes, está correndo, quer passar rápido, quer pegar um presente. Às vezes, o presente nem é para o próprio filho, é para a festinha do balé da filha, do judô, do condomínio. Então, quer uma rapidez. Já a avó, não, tem um tempo diferente. Por isso que nas nossas lojas nós estamos criando um conceito de um verdadeiro, uma área de brincar. Então, se você for numa loja como a do Vila Lobos, e tem algumas outras já inaugurando com esse conceito, o que a gente quer é que os pais levem os filhos e tenham um tempo para brincar junto, para sentar. Então, você vai lá nessa área, ela é super disputada no bom sentido, porque ir para shopping não era um programa gostoso para criança. Pode ser gostoso para o pai e para a mãe. Tanto é que os shoppings estão investindo nesses carrinhos, alguma coisa para tentar entreter a criança. O que a ReHap quer é ter uma área onde os pais possam passar e brincar com os filhos. O compromisso da compra ele é completamente secundário nesse sentido, porque você cria uma relação de fidelidade com o cliente. E tira o foco do preço. Tira o foco do preço e vira muito mais uma questão de entretenimento, né? Então, é uma mudança muito interessante. Aliás, construir, a gente já discutiu aqui em outras conversas, esse modelo de experiência no varejo não é fácil e quando você constrói faz muita diferença. Faz muita diferença. É nisso que a gente está apostando. Efetivamente ter um relacionamento e prover alegria, prover sorriso, né, prover felicidade, né? E eu queria só comentar com vocês que é uma coisa recente para nós também, que é um conceito diferente. A ReHap inaugurou uma loja conceito completamente diferente dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, chamado Ecovila, né? Ecovila ReHap. Então foi recuperado um teatro que é o Tom Jobim, que estava abandonado. Quem está nos acompanhando do Rio de Janeiro, depois poste aqui os comentários sobre essa loja. E dá uma olhada lá, porque ficou muito, muito legal. E o Jardim Botânico é um lugar emblemático pro carioca, né? É um lugar bonito, né? Um lugar histórico, incrível.
E foi recuperado esse teatro, então na frente tem uma loja linda, totalmente ecológica, linda mesmo. Depois vale a pena, que nem diz, dá um Google aí, dá uma olhada, porque tem bastante vídeo a respeito. Mas o mais legal é que o teatro, ele traz a criança para atividades físicas, né? Não só brincar ou estar na frente de uma tela, alguma coisa. Então tem teatro, tem dança, tem academia de pintura, vai ter colônia de férias agora, então que já está tudo lotado de certa forma. Eu falo brincando que é o desejo dos pais, né? Levar a criança, ter uma atividade cultural, brincar e elas chegarem mortas de canseira em casa para dormir, né? Porque então assim é uma jornada muito bonita e Belo programa, hein? E isso começa a ser parte dessa questão do ecossistema, entendeu? Como é que você diversifica isso tudo? Então, para quem não viu ainda o conceito e todo mundo conhece, é como se fosse aqueles brinquedos da Disney, que você tem o brinquedo, mas você sai por uma loja, você passa Termina por uma loja. Lojinha. A nossa loja lá, ela é o caminho. Então, você tem um caminho que você entra. O prédio é tombado, então a gente não mudou na fachada do prédio, nada, mas a loja ficou linda, ficou espetacular. E é um conceito bacana. É um conceito que você traz muito mais o peso da cultura, do entretenimento para a criança. E, de novo, o brincar, tem um brinquedão enorme para as crianças lá também, que é muito legal, muito legal. Fala um pouquinho, a gente tem tentado abordar sempre com as empresas de varejo que vêm aqui o tema da omnicanalidade. Eu sei que na pandemia vocês decolaram com isso, transformando as lojas em mini CDs. Exato. Né? E em que estágio vocês estão? Quer dizer, hoje, de fato, a omnicanalidade é super relevante para vocês. Super relevante, é super relevante. Aí a gente já falou um pouquinho da prateleira. Isso. A prateleira mostra parte da agenda, é parte mas disso. do e-commerce, né? Aqueles 10, 12% que você falou, grande parte dessa compra dos canais digitais saem das lojas. Saem das lojas, o ship from store. E uma parte o cliente vai buscar na loja, Faz a outra sai das lojas. O interessante é, por exemplo, para dar um dado, dos clientes que vão fazer o pick-up nas lojas, 13% acabam comprando mais. Olha só. Acabam comprando o segundo produto. E aí, nesse caso, a vantagem é não cobrar o frete, né? Então, por isso que eles vão buscar nas lojas. Exato. E também vira uma parte às vezes, estando com a criança, ela já pega o presente pega na hora, já é muito legal. Um detalhe interessante, que eu acho super relevante, o papel de embrulho da ReHap também é um ativo. A criança, quando vê aquele papel amarelo ou laranja da PB, ela sabe que tem coisa boa dentro. A gente até escuta mães dizendo assim, eu tenho que chegar em casa e tenho que esconder. Tem que botar numa outra, porque se a criança vê, acha que é para ela, óbvio, né? Vai querer abrir. Então, o papel em si já é um patrimônio, né? E as nossas vendas feitas pelo e-commerce, se o cliente quiser por 1 centavo, ele chega na casa do cliente embrulhado para presente. Então, se você compra em qualquer outro site, você como cliente vai ter que se preocupar em embrulhar aquilo para dar para alguém. Então, se você comprou num não especialista, porque nós somos especialistas, você vai ter que se preocupar em comprar o papel também para embrulhar. Serviço. Isso aí. O cliente da ReHap ou da PB compra, chega em casa embrulhado. Então, você já pode dar. Mas, desculpa, voltando aqui à questão da omnicanalidade, assim, para mim fica muito claro, né, que tem uma parte que é 100% digital, o relacionamento, por exemplo, o e-commerce, a compra, entrega na casa, é 100% digital, não tem um contato. Tem o lado físico, 100%, o cliente vai no físico, compra no físico, paga e leva embora, e tem um meio do caminho que tem o ship from store, que tem o pick-up, que tem o prateleira infinita, que tem a venda pelo WhatsApp, que isso tudo acontece no meio do caminho, exatamente. E essa é a beleza do varejo. Essa é a beleza do varejo mais moderno, vamos dizer assim. E do varejo que tem em todos os canais. Exatamente. É você entender essa jornada do cliente e poder proporcionar para ele o que ele quiser. Inclusive, tem cliente que está dentro da loja e faz a compra pelo prateleira e pede para entregar na casa dele. Então, quer dizer, é uma tudo junto e misturado, né? Que bom, né? E, Farroco, você pegou umas pedreiras aí no caminho, né? Não é fácil, né? Fazer transformação no alimentar, né? Numa empresa tão gigantesca.
nas redes de varejo de moda, que ainda também estavam com muitas especificidades, né, de tamanhos, de Verdade. medidas. Você pegou vários segmentos difíceis no processo de digitalização. E o que você traz de aprendizados? Assim, o que você faria de diferente? Ou a gente fala muito que aqui o Digital Backstage ele é uma extensão de capacitação também para quem está querendo aprender mais sobre isso tudo, né? Assim, e você, com todos esses seus anos de estrada, com todos esses aprendizados, assim, o que você olhando para trás e fala assim, cara, esse aqui são os pontos que eu mais aprendi e que eu traria para cá? Que difícil, Didi. Assim, eu acho que assim, uma das coisas que a gente aprendeu muito é ser muito resiliente, né? Porque assim, a resiliência é algo, tem que insistir, tem que persistir, vai dar certo, né? Eu acho que a mudança da cultura, o pensamento ágil, o pensamento digital, ele é top-down, né? Ele tem que ter uma mudança cultural. A transformação digital não vem se não tiver uma transformação cultural. As pessoas precisam pensar de forma diferente, né? E aí a ação vem como consequência. Eu acho que assim, um dos trabalhos é como é que você convence essas pessoas no bom sentido. Como é que você traz elas para entender efetivamente que precisa ter uma mudança cultural, né? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais difíceis. E como se faz isso? E aí tem uma outra coisa que eu ia dizer. Tem empresas que, obviamente, estão mais preparadas para uma transformação digital, ou até que são nativas digitais. Então, cara, já está meio que pronto, né? Já tem um conceito meio pronto. Mas empresas que têm uma Pernambucanas de 100 anos, uma Riachuelo de mais de 70 anos, né? Aí você tem o Carrefour também, uma empresa antiga de 35, 40 anos. Pô, você tem uma base de legado enorme. Então, assim, falar muitas vezes de transformação digital é fácil quando você já tem um ambiente, um landscape de sistema preparado para responder a tudo isso. Então, muito do que a gente viu é como é que você prepara esse landscape para corresponder a essa velocidade da transformação. E se você efetivamente não cria uma camada intermediária que seja um colchão entre o que é o do digital, que é imprevisível, de certa forma, a volumetria, e os sistemas legados que não foram preparados para aguentar aquela pancada, se você não cria um layer intermediário, você não consegue viabilizar a transformação por mais que você queira. Então, eu vivi muito isso em algumas empresas. A mais recente foi, por exemplo, no Carrefour, onde você tinha um ambiente digital que pode metralhar o teu legado, entre aspas, e ele capotar, porque não está preparado. Ele foi feito para um crescimento vegetativo de lojas físicas. Você se tinha tempo para preparar. Agora, o que garante que se você colocar um produto promocionado, ele não tem 1, 2, 3, 5, 10 mil acessos no mesmo minuto, no mesmo segundo? Como é que você dá conta disso? Então, o trabalho que a gente fez lá foi muito preparar esse ambiente para aguentar essas pancadas. Ou seja, então foi criar essa camada intermediária. Aí você está falando de API, de microserviço, de micro front-end. Você está falando como é que você quebra esse monolito, que é esse sistema mais antigo, para preparar para ele ter um colchão amortecedor ali, para ele parar em pé. Então, assim, isso dá trabalho. Isso é uma questão de velocidade. E demanda resiliência. Né? E velocidade, né, Edu? Porque, assim, às vezes você fica achando que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, porque, de repente, se ele é um nativo digital... Vamos falar, por exemplo, de um exemplo, acho que não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, o Nubank é um ambiente que, se você olhar historicamente, há 10 anos atrás, ele não tinha legado, entre aspas. Então, era tudo muito mais simples. Hoje, ele já passa a ter um legado. Ele já passa a ter uma dificuldade maior. O nativo digital de hoje, amanhã, tem legado. Exato. Ele, quer dizer, é o que aconteceu. As tecnologias mudam rápido, né? E você vê como a questão de transformação digital é cultural. Eu me lembro que eu estava num evento da AWS. E na mesma mesa, assim, meio que sorteado, nós estávamos sentados juntos, tinha um pessoal do Nubank, tinha um pessoal do Banco Rural. O pessoal do Nubank, super mega digital, nascendo naquele momento, bombando, etc. E o cara do Banco Rural querendo convencer o conselho para ter um app. Que era importante ter um app.
isso faz tempo já, né? Mas assim, você vê que velocidade completamente timings diferente, muito diferentes. Eu uso uma analogia dizendo assim, a transformação digital é como se fosse uma corrida que tem várias pistas, né? E que se cada empresa fosse um carro, você está em pistas separadas. E cada um está numa distância e está numa velocidade. Então tem gente que está lá na frente, porque já largou mais cedo, atingiu uma velocidade maior, está com o ambiente fisicamente, que eu digo, mais bem preparado. E tem gente que ainda está praticamente arrancando agora, saindo, mais lento, né, de certa forma. Essa jornada eu sei que todo mundo está. E a gente lá no Carrefour, né, estivemos juntos ali no momento montando uma estrutura de agilidade para a organização como um todo. E é isso, a dificuldade de você levar a agilidade também para outras áreas fora de tecnologia. Você era um dos grandes evangelizadores desse movimento, verdade. Então, hoje, como é que você só... O legado também opera em agilidade? Porque como é que você quebra esses ciclos e traz agilidade, inclusive para o legado? Você sabe, Lidy, que assim, eu sou partidário de dizer que não tem um one size fits all, quer dizer, não tem uma solução única para tudo. Tem certos projetos, para falar a verdade, que o waterfall é melhor. Porque é um começo, meio e fim muito clássico. Por exemplo, a gente Waterfall, gente, é o modelo de cascateamento por etapas, linear. Obrigado, desculpa. A gente vai no jargão aqui, desculpa. Mas, por exemplo, a gente fez no Carrefour uma migração do SAP para Cloud e para a versão mais nova em 3 meses, Waterfall. Começo, meio e fim, acabou. Para o SAP S/4HANA. E a gente ganhou o prêmio da América Latina como o melhor em 3 meses. Né? Um dos maiores SAPs do Brasil foi feito em 3 meses, mas assim, com uma cadência, disciplina e clara. Quer dizer, então, começo, meio e fim, entre aspas. Né? Então, é o tipo de projeto que você podia até chamar de agile, querer dar um buzz ali, etc. Não é. Ele é típico para uma cadência muito mais rígida, né? Focada. E, obviamente, quando você fala de um ativo digital que não tem fim, né? Você pega lá o e-commerce. Você pega o nosso social selling, a minha ReHap, você pega o prateleira, você pega a venda por... Isso é uma evolução constante. Então, assim, isso não tem fim. Então, e nesse caso, o Agile, você ter o Squad, você ter a previsão do que vai entrar naquela sprint, você priorizar, aí você efetivamente sabe exatamente. Porque aquilo é uma evolução quase que constante. Lá no Carrefour foi muito como é que a gente, inclusive, entendia quais eram as áreas mais propícias a aceitar esse tipo de mudança cultural. Né? Exato. Nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo. E nem precisa. E porque também, aqui entre nós, né, como todos somos humanos, tem uma sensação de perda de poder. Né? Porque você tinha heads de área que diziam assim, não, agora você tem um PO. Então, a gente elencou todos os itens, né, que vão entrar nas sprints, a gente está priorizando para entender o que o time tem capacity para entregar e o que é prioritário que traz valor mais rápido. E tinha gente que dizia assim, então traz para eu decidir. Eu falei, não, você não está entendendo, não é você que decide mais. Agora quem decide é o time. Quem decide é o negócio que tem que entender o que está acontecendo, porque esse capacity da entrega não é você que sabe, quem sabe é o PO. Quem sabe é o cara que está lá. Então, abrir mão do poder é algo delicado muitas vezes. A gente vai ter que fazer um episódio específico para falar de agilidade, porque ele é uma mudança muito profunda. E assim, e a perda do poder, entre aspas, a perda da palavra final, da decisão, tem muito líder, né? Tem muita diretoria que não está preparada para isso. Né? Quando ele entender, essas pessoas acabam entendendo, seja por olhar a área do vizinho que está tendo um progresso maior, que está tendo umas entregas mais bacanas, etc. Seja por isso, ou na dor ou no amor, vai aprender e vai se modernizar, né? Vai se modernizar. Farroco, muito bom. Chegamos ao nosso, né? Caramba, passou rápido, mas né? Já passamos do tempo. Mas já. Dava para ficar aqui muito tempo. Eu queria te agradecer demais. Imagina, aqui. O papo foi maravilhoso. Aprendemos muito, né? Muito obrigada. Imagina, Edu, imagina, Didi. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. E obrigado a quem nos acompanha, né? Pela nossa super audiência aí. Curta os nossos episódios. Lembrem do nosso canal de cortes, que está muito bacana, com os melhores momentos dos nossos episódios aqui do Digital Backstage, né, Didi? Compartilhem com quem você acha que precisa ouvir isso tudo que você ouviu aqui. Nosso conteúdo é para ajudar as pessoas na transformação digital. Até a próxima.